Olá pessoal, hoje é um devocional que fica lá em Mateus 9, já peguem a Bíblia de vocês. Nós vamos fazer o devocional baseado na cura do paralítico. Vamos começar nossa leitura? Mateus 9, do 1 ao 8. E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade, e eis que lhes trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Essa passagem é muito conhecida e tenho certeza que nós temos muitas lições para aprender e para mergulharmos aqui. Nós conseguimos perceber que a palavra está retratando que pessoas levaram aquele paralítico. Quando diz aqui, e trouxeram um paralítico. E também, quando Jesus fala, e quando retrata aqui no versículo 2, e Jesus vendo a fé deles. Então fala no plural, não fala, e Jesus vendo a fé dele. Então nós conseguimos perceber que não foram pessoas aleatórias que estavam levando aquele paralítico até Jesus. Eram pessoas que estavam levando com a confiança que Jesus iria curá-lo. E essa confiança que essas pessoas estavam tendo em Jesus nos leva a crer que eram amigos que estavam levando aquele paralítico a Jesus. Nesse pequeno trecho, nós já vamos nos perguntar, já vamos nos auto-interrogar: qual é o nível de fé dos nossos amigos, das pessoas que nós andamos? Essas pessoas nos levariam até Jesus caso precisássemos? Qual é o nível de fé? É uma fé que faz com que Jesus, antes de curá-lo, antes de nos curar, admira, tipo, nossa, essas pessoas realmente querem que essa pessoa seja curada. Essas pessoas realmente estão tendo um sentimento genuíno. E também nos faz nos questionar qual é a influência dos nossos ciclos, né? Qual é o tipo de conversa, para onde vamos com o nosso ciclo de amizade, para onde vamos na questão material, tipo, quais são os lugares que andamos e tal, mas também com as amizades que temos, em qual lugar nós chegaremos na nossa vida. Não que nós tenhamos que ter amizade por um sentimento de sempre querer algo em troca, por um sentimento de troca, por um sentimento de tirar vantagem. Mas nós temos que entender que o ciclo no qual estamos, as pessoas na qual convivemos, elas vão ter influências para a nossa vida, tanto negativamente quanto positivamente. Porque a fé daquelas pessoas que estão levando aquele paralítico é tão grande que Jesus, o próprio Messias, admira. E para fechar esse tópico de amizade, nós temos que nos perguntar: os nossos amigos nos levariam para Jesus Cristo caso precisássemos? É uma pergunta que eu vou deixar no ar, tanto para mim quanto para vocês. É muito incrível essa passagem, porque, antes de mais nada, olha o que Jesus diz para esse paralítico:
E Jesus vendo, no 2, e Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Antes de Jesus curar este paralítico, Jesus cura a identidade dele, de um paralítico que precisa que as pessoas o levem para os lugares, o levem para o lugar do seu milagre. Uma pessoa que não consegue se locomover, não consegue trabalhar, Jesus cura a identidade dele, o chamando de filho. E é incrível porque durante os devocionais, durante os vídeos que eu venho gravando, durante oportunidades que eu tenho de falar, eu sempre estou sendo guiada para um lugar de paternidade, de Deus ser o nosso Pai, de Deus nos ver. E Jesus, antes de curar a matéria daquele paralítico, ele cura a identidade daquele paralítico. Ele mostra para aquele paralítico que ele é filho. E que nós venhamos entender que Jesus também nos quer colocar em um lugar de antes de nos dar bênçãos financeiras, antes de nos dar o mundo, digamos assim, que tanto pedimos para Ele, Ele também quer primeiramente curar a nossa identidade. Ele quer que venhamos enxergá-lo como nosso Pai. Tem uma palavra tão linda lá em Jeremias. Eu vou procurar aqui, eu vou mostrar para vocês. Em outras versões quer dizer mais ou menos assim: como que eu quero que vocês me chamem de filhos? Mas na minha versão está um pouco diferente. Se eu achar, eu boto aqui na tela também. Jeremias 3:19. Em outras versões está mais parecido com o que eu queria dizer, tipo, como é o meu desejo que vocês me chamem de filhos? Vamos lá. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse: tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Então, a vontade do nosso Pai é que não venhamos só chamá-lo de Pai, mas venhamos viver uma vida de identidade de filhos, tanto no nosso ciclo social, tanto nas nossas atitudes, nas nossas escolhas diárias. Como era a vida desse paralítico? Certamente ele não conseguia trabalhar, certamente ele provavelmente não tinha uma esposa, né, naquela época. Hoje em dia nós sabemos que as coisas estão um pouco mais facilitadas, mas ainda é ruim, mas está mais um pouco facilitado do que antigamente. Então provavelmente ele não tinha esposa, provavelmente ele não tinha uma perspectiva de vida. E quais seriam esses pecados que Jesus o perdoa? Gente, a palavra do Senhor ela é muito clara em dizer que nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias. E a palavra do Senhor ela não é mentirosa. Então, às vezes nós pecamos em pensamentos, às vezes tem pensamentos que são dados do maligno, que não são nossos, mas tem pensamentos que são nossos, da nossa carne podre. Mas aquele rapaz, independente dos pecados que ele teve, nós não sabemos qual. Jesus perdoa. Então Jesus cura a identidade dele, o chamando de filho, e Jesus perdoa os pecados dele. Antes de Jesus falar, perdoados te são os teus pecados, ele diz, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Então, até aquele momento, possa ser sim que ele esteja crendo que ele vai sair dali curado. Mas Jesus, ele, além de curar a identidade daquele menino, daquele rapaz, além dele curar o estado físico daquele rapaz, ele também diz, tem bom ânimo. O que é ter bom ânimo, né? Então, às vezes nós vivemos a nossa vida querendo sempre mais, querendo a benção tal, a benção A, a benção B, a benção C, e só vivemos uma vida de espera. E esquecemos de ter bom ânimo com as coisas que já temos na nossa mão. Esquecemos de viver a nossa vida também no natural.
Às vezes queremos só o extraordinário, só o sobrenatural e esquecemos de ter bom ânimo no nosso dia a dia comum, no nosso dia a dia natural. Então nós não sabemos também como estava o coração daquele rapaz, como estava a mente daquele rapaz, quais eram as coisas que estavam passando na mente dele, porque a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus, ele sonda também os pensamentos, porque aqui vai dizer: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Ele está querendo dizer aqui sobre os escribas. Então, certamente, Jesus também sabia o que estava passando no coração daquele rapaz. Então, que nós possamos estar em um lugar que estejamos abertos para que Jesus, ele venha fazer o que ele deseja fazer. Não somente o que pedimos, não somente o que queremos. Jesus, ele é um pai e ele tem desejo de nos dar as coisas para nós por conta própria, não só o que pensamos e pedimos. Então, que nós venhamos abrir esse espaço para que ele venha nos curar, para que ele venha cumprir os propósitos que ele vem pensando antes mesmo de nascermos. Então, que nós venhamos ter bom ânimo, entendendo que temos que confiar que ele vai nos curar, tanto interiormente quanto exteriormente. Mas vamos ter bom ânimo, vamos confiar, vamos entender que ele é o nosso Pai. E o nosso devocional termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Meditem mais nesta palavra, que eu tenho certeza que tem muitas coisas para vocês aprenderem e mergulhar na palavra do Senhor. Para finalizar, eu vou deixar aqui para a nossa meditação Mateus 6, que reflete muito sobre essa questão do bom ânimo. Vou fazer uma oração e vou deixar essa meditação para nós. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse devocional. Muito obrigada a todos os corações que foram tocados com o teu amor, com a tua paternidade. Que nós venhamos estar dispostos e abertos para que o Senhor venha nos curar, Senhor, de tudo que o Senhor percebe que precisamos da tua cura, que só o Senhor pode nos dar. Que venhamos ter bom ânimo, que venhamos ter confiança plena em Ti, que venhamos entender quais são os ciclos que devemos andar e quais são que não devemos andar. Que a nossa vida seja, Senhor, para glorificar o Teu nome. Amém. Aqui, Mateus 6, no 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha para as aves do céu. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Tchau!